Hoje são dia 1º de agosto de 2019, são 16 horas e 53 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. E a cada semana uma nova entrevista, um novo bate-papo, assuntos diversificados, religião, economia, assuntos relacionados à nossa política, à nossa parte cultural, enfim. A cada semana o Primeira Linha Web Rádio inovando com vocês. Hoje nós recebemos com muito prazer aqui em nossos estúdios a visita do Capelão Amorim, Gemar Alves de Amorim. Ele que é natural da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, tem 58 anos de idade, é cidadão honorário da cidade de Sete Lagoas, diplomado no ano de 2011, graduado em Serviço Social e Gestão de Pessoas. Também o Amorim tem especialização em prevenção e tratamento da dependência química, que é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui de muito interesse e muita importância para que vocês participem e ouçam. Ele é doutor HC em psicoteologia e também capelão por 20 anos, é capelão, ministrando como capelão. Ele também tem uma característica interessante, jogador do Democrata, olha só. De 1977 a 1979, perdemos talvez um bom jogador, não sei, eu sei que nós ganhamos um ótimo capelão. Sacerdote cristão evangélico, ministério de capelania, ele é pastor auxiliar na Igreja Evangélica de Jesus. Os nossos cumprimentos a esse querido amigo, companheiro, que é o Capelão Amorim. Boa tarde, tudo bem, meu querido? Estamos aí na luta, capelão, é muito prazer recebê-lo aqui. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, vamos lá. Nós temos, e o senhor sabe muito bem que no início do nosso programa nós explicamos para cada um dos nossos entrevistados a sequência. A primeira pergunta é sobre quem é o Capelão Gemar Alves de Amorim, né? Sua procedência já falou aqui de Governador Valadares, mas um breve resumo da sua vida, quem é, como você chegou a ser capelão e obviamente chegou a esses projetos sociais que você vem adotando. Na sequência, numa outra parte, nós estaremos abordando diversos assuntos relacionados ao Remar Brasil, do qual você faz parte, e em sequência última nós teremos, portanto, os nossos envelopes, para quem você tira o envelope, e os envelopes negros, o último, que são 3 temas polêmicos, apenas um vai ser debatido e vai ficar aí ao cargo do nosso querido Capelão Amorim. Então vamos iniciar aí querendo saber, e obviamente os nossos telespectadores e ouvintes querem saber quem é o Capelão Amorim. Vamos lá. Capelão Amorim, ele nasceu num berço cristão, católico, e meu falecido avô, Manuel Amorim, nós temos origem portuguesa, com certeza. Portuguesa, com certeza. Tá certo. E espanhola também. Ele, natural ali da região de Gouveia, Curvelo, Paraúna. Ele trabalhou durante muitos anos na usina Hulha Branca. Uhum. Ele construiu a usina de Hulha Branca, que era a usina de Paraúna. Ok. Hoje era da CEMIG e tem um patrimônio histórico ali, muito grande. Meu avô, ele foi vicentino. Olha que interessante. Um homem abençoadíssimo, um homem de Deus. Teve 12 filhos. Um deles, meu falecido pai, um homem de Deus também. 12 filhos. 12 filhos. Naquela época que as mães não tinham dor de cabeça. Exato. Tá certo. Não tinha dor de cabeça. E televisão ele não gostava também. Não gostava também. Então, meu avô tem essa raiz. Eu tenho essa raiz católica, né? Ok. E ele foi um dos construtores do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Curvelo. Então eu tive a honra de estudar também ali na creche, em Curvelo, a irmã Dídima Fonseca, a irmã Diniz, saudosa irmã Diniz. E ali eu ia com meu avô para missa às 5 horas da manhã. Eu fazia questão de ir com ele. Curvelo naquela época era diferente de hoje. Curvelo é uma cidade linda hoje. Ok. Naquela época tinha muita poeira. Uhum. Tal. Mas ali meu avô começou a me ensinar os passos junto com Cristo. A questão de você estar doando de si o máximo pelas pessoas. Com o Vicentino, ele não tinha tempo ruim para ajudar as pessoas, não. Tá? Hoje as pessoas medem o momento e medem a condição para estar ajudando as pessoas. Verdade. Não tem isso, não é? É verdade. Nós podemos fazer isso qualquer hora. Uhum. Nós somos criados para servir. Então, quem não consegue servir... não serve para viver. Boa. Então é isso. Durante todo esse tempo, essa raiz nos levou assim, na época de férias, nós reunimos
os netos, e cada um com um terço na mão para a gente rezar, né? Ali. E foi com o passar dos anos, eu fui vendo que, seguinte, gente, que coisa mais linda. Esse amor, né? Essa devoção. Essa entrega, né? Essa entrega. Aí eu tive a oportunidade também de ir para o seminário, né? Tinha um chamado para o sacerdócio, mas naquela época eu não entendia muito, acho mais é por causa da família. Qual era a sua idade? Naquela época eu já estava com 13, 12 anos, 14 anos. Então, ainda não tinha noção, né? Uhum. Adolescente. Mas, rapaz, não deu, o caminho não foi esse. Durante muitos anos eu fui andando, e na minha adolescência, passei uma parte da minha adolescência aqui em Sete Lagoas, que foi muito bom, conheci muita gente, né? Foi uma época muito boa, 76, 77, até 79. E durante esse tempo eu comecei a conhecer vários rituais religiosos, até que, com o passar dos anos, você vai acompanhando as igrejas, vai acompanhando a Igreja Católica, e ali fiquei até um determinado tempo. Mas antes disso, Mara, meus caros amigos e amigas, com o passar dos anos, de adolescente para a fase adulta, você começa a entender algumas situações que você não entendia quando era criança. Uhum. O apóstolo Paulo já fala isso também no livro de Coríntios, né? Antes eu era criança, entendia coisas de criança, via coisas como criança. Hoje eu sou adulto. Então eu comecei a perceber que eu queria algo mais. Eu queria ter uma experiência com Deus. Existia algo mais profundo, né, a ser absorvido. E com o passar dos anos eu fui tendo essa experiência, mas ainda o meu avô já estava velhinho e eu sempre procurava ele para conversar. Eu faço até um alerta, meus queridos. Não desprezem as pessoas idosas. Elas têm muito a contribuir. E, infelizmente, as famílias hoje não estão ligadas nisso. As pessoas envelhecem, morrem, e você não aproveita a pessoa. É verdade. Meu saudoso avô Manuel Amorim, eu sentava com ele vários minutos, ele conversando comigo, contando história da conferência de São Vicente de Paulo. Eu falei, cara, gente, que coisa linda, né? Como é que a pessoa se entrega assim? A foto dele está lá em Curvelo até hoje, lá, como um dos presidentes. Então, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo as pessoas. Eu fiquei conhecendo a minha esposa. Eu sou casado para sempre com a Cleide Chaves Amorim. Perfeito. Chaves, da região de Excelente Curvelo. Pessoa. Curvelana? Não, ela morou em Curvelo, né? Mas ela é paulista. Paulista. Povo bom. Família dela de lá. Aliás, o povo brasileiro no todo é um povo bom. Você já deve ter ouvido da cidade Nossa Senhora da Glória? Não conheço. É pro lado de Curvelo. É ao lado de Curvelo. Um lugarzinho muito bom ali. Certo. Pé do Rio das Velhas. Então, fiquei conhecendo a Cleide, nós somos casados para sempre. Temos 3 filhos, Gabriel, Gustavo e o Wander. Hoje nós temos 6 netos, 1 bisneto. E ela é uma mulher, que eu posso falar, mulher de Deus. Que bom. Porque para aturar o Capelão Amorim... Não é brincadeira. Só uma Santa Cleide, meu amigo. E ela o conheceu como jogador de futebol? Conheceu como tudo que você pensar. Tá certo. Então vamos lá. Dentro dessa histórico seu, vamos partir para o remar. Como você conheceu o remar? Remar foi interessante. Em 2003... Primeiro, desculpa, o que é Remar Brasil? Tá, vamos lá. Remar chama-se Reabilitando Marginalizados. O termo marginalizado, a gente não pode confundir com algumas coisas. Marginalizado significa a pessoa que está só... À margem da sociedade. Desamparada. À margem da sociedade. As pessoas confundem muito, né? Então, eu não posso... Obviamente, porque o termo à margem da sociedade, ele inclui também aqueles que se marginalizaram, né? Os que vivem à margem, os que se marginalizaram. Mas você especificamente está dizendo que a Remar trata dos que estão à margem, ou seja, fora da sociedade, em tese. Eu creio que hoje, Maran e caríssimos, as instituições cristãs, as instituições religiosas, afins, elas têm uma contribuição enorme para o governo brasileiro. Ai do governo se não fosse as instituições. Sem dúvida. E das diversas, dos diversos conceitos religiosos, né? Não tenha dúvida nenhuma. Tanto seja católico, evangélico ou espírita, eles estão trabalhando aí. E muito, né? Muito, em prol da sociedade brasileira. A Remar, por exemplo, tem 27 anos já, no Brasil. Chegou para o Brasil em 92. 92. Em 92. E chegou com alguns missionários portugueses, alguns espanhóis,
E aqui começaram a fazer o trabalho de tirar pessoas da rua. Naquela época tinha muita gente em situação de rua. A situação de rua que o REMAR trata especificamente é só daqueles que estão associados ao uso de drogas ou as pessoas que estão realmente mendigando, por exemplo? Não, hoje, para deixar bem claro sobre a questão da situação de rua, o termo situação de rua é a pessoa que está naquela situação, né? Algumas pessoas que estão nessa situação, elas não são usuárias. Elas estão em situação de rua, mas não são usuárias de drogas. E são muitos tipos de situações, né? São vários tipos. Tem pessoas que têm algum transtorno mental, que estão em situação de rua. Tem deprimidas, depressão. Tem outras que saíram de casa por alguma situação, né? Então, agora... E até fugitivos, né? Fugitivos. Até fugitivos deles mesmos, muitas vezes. Entendi. Deixa eu explicar. A maioria das pessoas que nós encontramos em situação de rua, Mara, são pessoas que fugiram delas mesmas. Entendi. Eu creio que, se você pensar bem nisso, você vai ver que a maioria das pessoas não tem aquela... Estão procurando uma saída. Ainda não encontraram. Mas, bom, vamos continuar com relação a REMAR. Ok. Quer dizer, a experiência, o que nós temos lido aqui, que ela foi fundada por um espanhol. Sim. Né? Então vamos lá. Ela foi fundada em 1982 pelo então médico, Dr. Miguel Dias, né? E ele era uma pessoa que tinha posses, mas ele tinha um vício tremendo, que era o álcool e o pôquer. Era alcoólatra e jogador inveterado. Aquilo, o pôquer para ele era a vida, era o Deus. Caramba. Né? Então, a jogatina e a bebida transformou aquele médico em um paciente, né? É um doente. De si mesmo. Então, hoje ele tem o maior orgulho de falar sobre os livros que ele já escreveu. Escreveu vários livros sobre isso também. E como é feita a REMAR, o trabalho hoje. Na época ele estava tão alucinado com essa questão de tirar pessoas da rua, que ele chegou um dia e pegou as pessoas que estavam em situação de rua, levou para casa, mas foi uma coisa assim, tão desordenada que eles limparam a casa dele. Caramba. Quando foi no outro dia, ele ficou desesperado. Falei assim, não, isso está errado, não é assim que se age. A esposa era uma mulher assim, muito caridosa, muito abençoada, e a espanhola, ela tem o sangue muito quente com relação a isso, ela ora, ela é fervorosa. Ela começou a ver que o marido estava preocupado com essa situação, como médico e como ser humano. De repente ele esqueceu o álcool e esqueceu a jogatina. E começou a preocupar com as pessoas. Com o indivíduo. Ok. Quer dizer, de certa forma ele já se preocupava porque ele era médico, né? Já, claro, com certeza. Tem o juramento, então ele sabe que ele tem que oferecer. Então, com isso, ele começou a investir em empresas para que as pessoas, ao saírem da rua, da situação de rua, tivessem um emprego. Pudessem ser absorvida pelo mercado de trabalho. E há essa questão, porque gente, não é só no Brasil. Lembrar que a REMAR é internacional, né? Internacional. A REMAR hoje já está em 75 países do mundo, nos 5 continentes. Parte da Europa, Estados Unidos, América do Sul. Então tem feito um trabalho, que a SOS REMAR tem feito um trabalho ali naquela região ali da Síria, aqueles refugiados, né? No Oriente Médio. Oriente Médio. Então eles vêm para o leste europeu, ali para a Europa, e muitos países não recebem, fecham as fronteiras. Então eles ficam ali passando fome, frio e necessidade. Precisam de conversar, precisam de profissionais para conversar, para ver o que pode ser usado de mão de obra. E é nessas horas que a gente vê a importância, por exemplo, que não atua, de uma ONU, que deveria atuar nesses casos em específicos. Olha, né? aí eu tenho uma notícia para te dar. Sabe? A ONU é uma das maiores incentivadoras da REMAR. Ah, é? Interessante. A ONU, a Cruz Vermelha, o Médicos Sem Fronteiras. Quer dizer, a ONU em si, então, ela tem feito algum papel positivo para a REMAR? Ela reconhece a REMAR? Reconhece. Entendi. Porque a REMAR ela faz um trabalho hoje no mundo, em 75 países no mundo, 5 continentes. Naquela região da África, no norte da África, uma região muito tumultuada, muito difícil. Em alguns países da África é impossível você entrar. A REMAR entra. Por quê? Porque a intenção dela não é montar uma igreja, é levar a paz do Senhor Jesus a todas as pessoas. Independente da religiosidade dela, né? Então ali nós levamos o quê? Furamos poços de água, escolas, hospitais,
Porque essa parceria com Médicos Sem Fronteiras é vital. Entendi. Então, que por sinal também é uma instituição extraordinária, né? Maravilhosa, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, Cruz Roja, né? Então, eles vão juntos ali e fazem um trabalho, né, em região que, assim, não tem como, as pessoas não vão, mas a Remar vai. É praticamente inacessível. Você sabia que a maioria dos presídios que estão naquela região muçulmana, esses presos, eles não têm alimentação direito? Que interessante. Não. Quer dizer, de certa forma, até morre por desnutrição. As famílias são responsáveis de levar alimento. O alimento. Para ele. Se a família não tem condição de levar, ele morre. Ele morre. Ou ele vai viver ali entre os companheiros, né? Um pouquinho. Né? Entendi. Então, o que a Remar faz? Ela leva comida. Até porque, dando um adendo aí, esse é o trabalho da Remar e o Amorim é um capelão. Exatamente. Né? Quer dizer, é um trabalho de capelania. Exato. E nem toda pessoa que pertence à Remar é um capelão e nem todo capelão necessariamente faz parte da Remar. Mas você acumulou as duas coisas. A capelania, inclusive a visita aos presídios, é uma das suas investidas, né? Uma das suas missões. Nós temos a missão realmente da Remar é levar empoderamento social, espiritual a qualquer tipo de pessoa em situação de pobreza ou miséria. Sem custo, né? Sem custo. Sem cobrança de mensalidade. Então, se tem uma pessoa hoje que está na situação de um usuário de álcool e outras drogas, que a família já não tem mais condição de estar acompanhando aquela pessoa, nós recebemos as pessoas nas instituições, nas nossas casas de apoio, sem cobrança mensal. Agora, para isso também, capelão, existem regras, claro, como tudo na vida, né? E eu posso ver aqui, inclusive no próprio site que vocês podem acessar aí, Remar do Brasil, né? É uma ONG, né? Que ela sem fins lucrativos, sem mensalidade, e a Remar do Brasil, para que qualquer um, conforme foi explicado aí, possa ter um seu familiar, indicar uma pessoa, ou levar uma pessoa, ou se internar, né? Porque tem esse detalhe também, pessoas que procuram, não é isso? Exato. Existem regras. Eu estou vendo aqui, primeiro, o acolhimento é imediato após a entrevista. Quer dizer, pode acontecer ali na mesma hora? Pode. E tem casos interessantes nessa história? Tem. Vou citar um. Hoje nós temos uma equipe técnica que funciona há 24 horas, tá? Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo. Nosso prédio sede é em Guarulhos, São Paulo. Certo. Hoje você está morando onde? Estou morando em Sete Lagoas. Retornou para Sete Lagoas. Você teve um tempo em Espírito Santo, isso, né? O que acontece? A Remar, como ela está em 6 estados da União, certo, eu rodo 6 estados. Ah, entendi. Você fica uma certa temporada no local, dando a sua assistência, né? Como capelão e como membro da Remar. Como capelão, como voluntário, certo, como assistente social. Certo. Né? Okay. Eu tenho a profissão de assistente social. A minha especialização é o usuário de álcool e outras drogas. Interessante. Tratamento e prevenção. Então, aqui na minha cidade, Sete Lagoas, eu tenho hoje um sítio, que a gente fala uma casa de apoio, onde eu consigo dar apoio para 12 pessoas, 12 homens. Certo. Tá? Sem não se mistura também, né? Não. Homem é homem, mulher, mulher. Aí já é acolhido em um outro local. É outro local. Entendi. Não podem ficar juntos? Não. Não tem como. Né? Nessa situação não dá. Porque não é que eles ficam confinados, mas é o trabalho de atendimento terapêutico. Certo. Ele tem que ser feito na base de cada pessoa, de cada indivíduo. Então por exemplo, esse atendimento uma casa para mulheres, certo, então só mulheres. Entendi. Homens. Então essa é uma das colocações que a regra da Remar. Então aqui, ó, o acolhimento é imediato após a entrevista, né? Sim. Resumidamente aí, um caso interessante. Um caso interessante, né? Alguns anos atrás, eu fazendo uma entrevista em São Paulo, eu estava em São Paulo fazendo uma visita, quando o nosso presidente me chama e falou assim, dá para você atender aquela família? Eu falei assim, perfeitamente. Fui atender a família e naquele momento, aquela pessoa, não foi a família que pediu, foi a pessoa que pediu. A própria pessoa. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Era álcool ou droga? Que, aliás, o álcool é uma droga, né? Mas era uma droga psicotrópica, psicodisléptica, psicoanaléptica, né? Geralmente as pessoas já chegam numa situação, mano, que o uso abusivo de álcool,
ele começa a procurar, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas começam a procurar outras drogas mais fortes. E é onde tem o grande perigo, né? Aí você começa a utilizar uma cocaína, entendi, heroína e outras drogas. LSD, entre outras, né? Eu vou dar uma palestra agora em Curvelo, certo, dia 8, dia 3 agora, sábado que vem. E eu acabei de preparar uma atualização na minha palestra sobre dependência química. Ok. Sabe quantas drogas nós temos novas no mercado? As novas drogas? 8. Nossa Senhora. Cada uma pior do que a outra. Quando a gente pensa que é o crack, já inventaram outro crack. As drogas sintéticas hoje tomaram conta do mercado. Hoje entendi, nós temos maconha sintética. E mata? Mata. Né? E mata imediato. Então o que aconteceu? Essa família, então, essa família, te procurou? Vendo aquela situação, começou e deixou ele falar. E ele começou a falar assim, olha, durante muito tempo eu vi que a minha família me procurou as coisas para que eu saísse da situação que eu estou. Hoje sou eu que quero, eu não aguento mais, eu não consigo mais ficar só, eu preciso que vocês me ajudem. E hoje essa pessoa, ele é um missionário na instituição e tem ajudado muitas pessoas. Então, esse é um caso assim... hoje ele é missionário? Olha que interessante. Hoje, ele nem está no Brasil, ele está na Argentina, porque nós temos na Argentina também, né? E dão assistência lá. Dá assistência. Agora, uma das outras regras também que eu vejo interessante, o acolhimento tem que ter entre 18 e 50 anos. Sim, isso é uma regra, uma norma, porque nós não trabalhamos com menor. Certo. E o estatuto ele é bem explícito com relação a isso. O menor ele vai até 18 anos incompletos, ou seja, 17 anos a 18 anos. Quando ele faz 18 anos e alguns meses, ele já é de maior. Ok, e os 50 anos, por quê? O limite? Depende da pessoa. Se eu posso receber uma pessoa lá de 60 anos com um corpo bem, sem comorbidade. Bom, você fala no sentido de uma pessoa sem mobilidade, exato, tal, né? Quer dizer, aí já poderia... Um usuário de álcool e outras drogas, que usa álcool e outras drogas há 30, 40 anos... É difícil de deixar. Se ele usa desde os 12 anos de idade, imagina ele com 52 anos... Está acabado. Está acabado. Né? Nós vimos aqui, acolhemos homens, mulheres ou casais. Casais. Como? Quando acolhemos uma pessoa, um homem ou uma mulher, geralmente a maioria dos homens ou mulheres tem filhos. O que fazer desses filhos? O que eles fizeram com essa família? A família rompeu os vínculos, não tem vínculo afetivo mais nenhum. Então, como trabalhar? Então, o nosso assistente social, além de ter uma formação técnica, ele também tem uma formação cristã. O que é mais importante, inclusive, né? Então ele começa a trabalhar com aquele indivíduo, com aquela pessoa, num quesito de reatar esses vínculos. Certo. Então nós buscamos a família para saber como que está a situação dela, da esposa ou da namorada, que tem muitos que não são casados, tem a mulher e tem 6, 5, 7 filhos. Então o que a gente faz? A gente vai até e fala assim, olha, pode trazer a esposa para cá? Eu falei, pode, mas como vocês não são casados ainda, não podem dormir juntos. Podem dormir juntos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com vocês durante o tempo e vocês vão casar. Se não nasce remazinho. Não pode. Aí eles casam, constituem uma família, né, coisa que não estava sendo feita porque a droga não permitia. E a Remar, ela oferece para a família condições humanas. Porque não viver em condições humanas. Subhumanas, né? Quer ver um exemplo? Sim. Nós temos hoje ali na Vila Galvão, em Guarulhos, quem conhece Guarulhos sabe o que eu estou falando. Vila Galvão e Vila Renata é osso. Ali o bicho pega. O bicho pega. Ali tem Cracolândia, tudo Lândia ela tem. Meu Deus. E nós temos um bairro lá chamado Vila Nova da Vila Galvão, onde nós temos um restaurante solidário. Nós oferecemos 200 refeições por dia, inteiramente free. Olha que interessante. Pessoas de vários tipos aparecem. Todo tipo vai lá, aparece. E naquele momento que eles estão ali comendo, almoçando, que nós servimos só o almoço, o jantar não. Há uma proposta de a gente fazer isso a partir daqui a 2 anos, o jantar. Entendi. Nós oferecemos para a pessoa várias condições. Falei assim, olha, você quer uma mudança de vida? Ali é feito o trabalho psicológico. Exato. Ali nós temos um psicólogo, temos assistente social, temos o capelão, porque a instituição Remar, ela é uma instituição com visão de capelania. A visão é de capelania, ou seja, de ajudar as pessoas, de apoiar as pessoas. Qual a diferença capelão para pastor?
Olha, não há necessariamente que você seja um pastor para ser um capelão, nem um padre. Entendi. Desde que você seja cristão. Você pode ser um capelão. E tenha esse chamado, que no livro de Mateus, capítulo 25, 35 e 36, Jesus deixa bem claro quanto a isso. Ele fala para a igreja, ou seja, para nós, igreja, que nós temos que dar comida a quem tem fome. Nós temos que dar roupa a quem está nu. Nós temos que visitar pessoas que estão na prisão, no hospital, dar água a quem tem sede. Então, se nós não fizermos isso, nós não somos igreja. Então esse é o trabalho do capelão. Esse é o trabalho do capelão. E ouvir as pessoas, Mara. É muito Nós importante. precisamos de ouvir as pessoas. Tem gente que quer falar demais e esquece de ouvir. Uhum. A maior virtude do ser humano É que ouvir. tem que exercer é saber ouvir. E falar na hora certa, né? Falar na hora certa. O que é muito difícil. Principalmente para os nossos políticos, né? Meu Deus. Mas vamos lá. Nós temos aqui que o período de acolhimento é de 1 ano, né? Nós temos hoje uma proposta que eu acho que está dentro da realidade hoje do Brasil. Bolsonaro, ele fez agora um sistema com o nosso ministro das cidades, o Osmar Terra, doutor Osmar Terra, ele é médico, Uhum. carioca, né? Eu achei interessante. Então, a internação involuntária Uhum. e a internação compulsória. Certo. Há uma diferença de internação voluntária. Uhum. Nós trabalhamos com acolhimento voluntário, ou seja, as pessoas vêm até nós, ou nós vamos até elas como uma busca ativa, Uhum. né? Ou seja, nós oferecemos a essas pessoas uma oportunidade, Desde que ela deseje. desde que ela deseja. Você quer começar uma nova caminhada? Quer dizer, vocês não acolhem involuntariamente Não, ninguém. Nós vamos sair Só se a pessoa quiser. só se ela quiser. E não basta a família querer. Aí a família chega e fala assim: olha, dá para vocês pegarem fulano na rua? Nós não fazemos isso. Entendi. Isso é uma internação involuntária. Leve a pessoa até vocês vão fazer uma avaliação. Exato. Não é Nós isso? fazemos avaliação. Entendi. Eu posso voltar na questão Claro. da internação? Claro, então, vamos lá. houve agora que as clínicas, eu falo de clínica, tá? Uhum. A Remar não é clínica, a Remar é uma casa de apoio. De apoio. Ele é uma instituição que tem casas de apoio. Uhum. Ok. Então, as clínicas especializadas em internação compulsória e involuntária, E essas aí cobram, caro, né? a média aí de 300, 400 reais por dia, Uhum. de diário. Elas têm também uma parceria com o governo estadual e federal. Ok. Então, a família que tem essa situação, que o familiar está nessa situação, que já não consegue mais viver em sociedade, já não tem mais aquela questão do ir e vir, Uhum. já não está morando em casa mais. Certo. Então, ele pode acionar uma busca ativa através do Centro Pop, através do CREAS ou do CRAS, Eu entendi. para ver se consegue resgatar essa pessoa e levar para uma internação involuntária Involuntária. ou compulsória via governo do Estado. Entendi. Então, é isso a diferença. E você é a favor disso? Olha, hoje na situação atual, infelizmente, é um tipo de internação que tem que ter. Olha, todos são paliativos. Eu coloco um paliativo, porque a cura, ela é progressiva, ela não é imediata. Não é que eu vou manter a pessoa durante 6 meses preso num Entendi. local de muros altos, Perfeito. tomando remédio todos os dias, que ela vai melhorar, que ela vai ser curada. Não. Esse trabalho é um trabalho ininterrupto, que pode durar até a vida inteira. Ok. Então, nós temos aí também, numa sequência das regras gerais, a questão da proibição do uso de medicamento controlado. Isso. Por que isso? Porque isso é clínica, isso é com clínica. A Remar não é uma clínica. Então, se a Remar pessoa tiver algum problema de saúde e tiver de fazer uso desse medicamento, nem adianta procurar a Remar. Não adianta. Porque aí tem que ter um acompanhamento Tem médico, que ter. né? Nós estamos vendo aqui também proibido fumar, beber ou qualquer tipo de droga. Bom, aí eu vou entrar numa questão, porque hoje, Mara e caríssimos, as drogas não só essas ilícitas que nós vemos por aí, não. Nós temos várias drogas lícitas e são utilizadas em farmácias farmacológicas, Uhum. que muitas vezes você toma num determinado período para sanar alguma deficiência psíquica ou algum problema ali mental ou progressivo, uma depressão, uma situação, mas ele não consegue desvincular depois. Já virou vício. Virou vício. Então, hoje,
Hoje, a maioria das drogas que estão sendo utilizadas pelas famílias são essas drogas. E o objetivo de vocês é exatamente coibir esse uso, que não justificaria você tentar recuperar uma pessoa utilizando-se de droga, né? Como trabalho terapêutico, certo. Nós utilizamos uma boa alimentação, o chá natural, uma erva cidreira, um capim cidreiro, que é um santo remédio, muito bom. Perfeito. Pessoa, muitas vezes nas clínicas eles proíbem de tomar café. Eu não vejo por que essa proibição. Tudo em excesso não é bom. A cafeína tem algum... Cafeína tem, ela existe no café, no próprio café, sim, no chá mate. Sim. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem, existe no chá mate. Né? E em várias plantas medicinais tem cafeína. Sim, sim. Então, por que isso? Né? Então, não vejo esse problema. Talvez uma substância que, associada a determinado medicamento, venha causar uma reação química, né? Não sei. Então, depende muito da pessoa. Tem pessoas que, quando chegam na instituição, após esse passar com o médico, nós temos clínicos que dão assistência para a gente através do SUS. Nós somos muito bem atendidos pelo SUS. Eu quero até agradecer hoje, assim, a oportunidade de estar agradecendo, o pessoal do Hospital Municipal de Sete Lagoas, a UPA, né? Que tem dado uma assistência boa. Muito, porque não pode esperar, mano. Quando você chega com uma pessoa que está em crise, ou que estava em situação de rua e começa a ter aquela crise da abstinência, aí é perigoso. Tem que ser atendido imediatamente. Então, se tiver um sintoma desse na família, chegou nesse ponto, procurar imediatamente ajuda. Procurar ajuda. Nós temos hoje em Sete Lagoas, caríssimos, o CAPS-AD. Que é um centro de atenção psicossocial para álcool e outras drogas. Que faz parte da Remar? Não. Ele é municipal, né? Tem um atendimento municipal. Ele é ali perto do Campo da Portuguesa, no bairro Jardim Europa. E ele é feito um atendimento tanto psicológico quanto da assistência social. Certo. Então, as pessoas com crise de abstinência ou estão procurando um momento, né, de mudança de vida e recuperação, né? Eles podem procurar lá o CAPS-AD, que é na rua, parece que é Rua Milão, me parece. Certo. E ali ele vai ser bem atendido. Mas dali eles encaminham ou para uma clínica ou chama a Remar, como é que funciona? O primeiro passo é conhecer a pessoa. Entendi. Saber a situação da pessoa. Aí é uma assistente social que faz esse trabalho. Tem ali o técnico de referência que vai dar toda a assistência. Certo. E depois que fazem todo esse processo, a família tem que estar acompanhando a pessoa. Entendi. Até o momento do internamento, né? Só que muitas vezes não acontece a internação. Ah, No próprio CAPS-AD já recebe toda a assistência. Entendi. Tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um clínico, tem os profissionais de referência, os técnicos que vão dar toda assistência para ele. Se nessa situação ele não consegue desvincular a sua vida com a da droga, já é um caso... Seja álcool, seja outro tipo de droga, já é um né? caso de internação. Ah, entendi. Aí a internação... Não tem nada a ver com a Remar. É internação clínica, não é terapêutica. Porque chegou num vício... Não dá, não que controla. Somente através de medicamentos que poderiam se curar, não é isso? Não tem controle. Entendi. Então, já no caso dela é diferente, porque muitas pessoas que passaram por essa questão procuram a Remar porque querem ter uma vida normal. E onde que fica a Remar aqui em Sete Lagoas? A pessoa Hoje nós a temos família ou a pessoa? Uma unidade de atendimento, nós temos ali no bairro, ali na Rua Bélgica, bairro Jardim Universitário. Certo. Rua Bélgica 521. Rua Bélgica 521. Lá é o nosso escritório administrativo. Telefone? É 3772 27 46. Ok. É o pastor Hildebrando. Hildebrando. Ok. Ele que dá assistência lá. Então a pessoa vai até ali, a família, conversa com o pastor, explica a situação do seu ente querido e depois... Ou amigo, né? Pode ser que você está querendo levar uma pessoa, amigo, né? Claro. E depois ele tem uma reunião direta com esse amigo ou com esse familiar. Entendi. Aí ali a gente fala assim, aquele momento de entendimento ali, se a pessoa tem ou não que ser internada ou se ela pode ir, por exemplo, para a casa de acolhimento, no caso do Projeto Remar. No caso, a gente pode encaminhá-la ou para a clínica, se o caso dela é clínica, é complexo,
ou para a unidade de terapia, que é a unidade de apoio da Remar, ou também, muitas vezes, é um caso até de um grupo de apoio. Entendi. Não há necessidade. Cada situação é uma situação, tem que ser analisada. Por isso que é necessário, né, que tenha um profissional para fazer a análise. Para acompanhar. É a famosa triagem, né? Triagem, né? Entendi. Agora a pessoa tem que levar RG ou qualquer documento com foto, né? Foto 3x4, isso, né? Isso. Isso é para registro da ficha da pessoa, exatamente. não é isso? Aí, né, se ela for aceita naquela triagem, se ela tem o perfil de Remar, de acolhimento terapêutico, certo. Então aí ela já entra com a documentação. Aí você me pergunta, mas isso tem custo? Vou te responder. Sabia que você ia me perguntar isso. Olha, custo, hoje, uma instituição igual a Remar, ela está em 6 estados da União. Não custa barato tudo isso, não, né? Porque... Eu ia chegar lá, eu estou falando das regras aqui, mas a gente fica sempre preocupado. Tudo custa, né? Tudo custa. Então a maioria das pessoas que eu recebo telefonema hoje, Mara, 24 horas meu telefone toca. Certo. Eles me perguntam assim, quanto que é? É a primeira pergunta. Quanto que é? Eu falo assim, olha, a instituição ela não cobra. Ela solicita à família uma contribuição. Uma contribuição de um salário mínimo quando a pessoa entra na instituição, porque esses 3 meses são terríveis, que é o mês da abstinência. É os mais pesados. Abstinência pura. Então a pessoa tem que ter uma alimentação melhor. Não é que ela não vai ter alimentação pior, não, gente. Ela sempre vai ter uma alimentação muito boa. A Remar, ela preza muito quanto a isso. E se for uma família bem paupérrima mesmo, não tem condições nenhuma? Recebemos recebe da mesma forma. Bolsista, né? Ele entra ali. Perfeito. E a família sempre ajuda. Sabe por quê, Mara? Sempre tem como ajudar. De alguma maneira, né? Tem. Que seja até com alimento. Que não seja com oração. Oração também é uma ajuda. É a mais importante. Aquela visita que você faz aos domingos para o seu ente querido. Certo. Quando você está ali conversando com ele, que você está em oração. Entendi. Esse é um dos melhores que você pode oferecer. Para a cura da pessoa. Nós temos aqui também nas regras as visitas dos familiares aos acolhidos é permitida a partir de 2 meses de internação? Depende do caso. Cada caso é uma situação. Tem casos que a pessoa não tem nem familiar mais. Entendi. Então nós estamos trabalhando na questão dos vínculos, né? Procurando as famílias. Vocês têm esse trabalho também de rastrear a nível de Brasil a busca? Do Brasil inteiro. Porque pode acontecer de muitos deles, por exemplo, terem até perdido o contato, não sabe mais onde está a família e gostariam de reencontrar. A família está procurando, né? Tem isso também. Exato. Tem muitos desses casos, né? Tem. Nós já tivemos algum caso, por exemplo, de uma pessoa que me procurou, só quero voltar para minha casa. Mas não sei onde fica. Eu não sei onde. Perdeu a noção, ele não tem noção nenhuma. A droga causa esse poder dano também, né? Negativo, né? Que coisa louca. Então nós fizemos um trabalho com ele durante 1 ano. Sei. Até conseguimos contar que ele morava em Natal, no Rio Grande do Norte. Olha que loucura. Conseguimos uma passagem aérea através da Força Aérea Brasileira que bacana, nos ajudou que bacana. Muito bom. E nós conseguimos levar essa pessoa até lá e, graças a Deus, está vivendo em sociedade hoje bem. Com a família. Lá em Natal. Que bacana. Só não posso falar mais nada. Lógico. Aqui, ó, ligações telefônicas permitidas a partir de 15 dias do acolhimento. É importante a gente falar dessas regras para que as pessoas já ficam sabendo. Claro. Por quê? Primeiro porque quando a pessoa já chega na instituição, quando ela não estava em situação de rua, quando ela vem com a família, é uma situação. Correto. Quando ela vem da rua, quando ela estava em situação de rua, é outra situação. Porque ali ela está afastada de toda convivência com família, com familiares, com cidadania. Ela não está exercendo a cidadania dela. Perfeito. Ela vai ligar para quem? Então ela está no processo de conversação com o técnico. E se ela, de certa forma... tratamento... né, pode ser que ali um traficante queira fazer contato. E é um perigo que vocês correm também, então, né? nós temos ali, antes de você... que a pessoa possa usar o termo de comunicação, o seu telefone, alguma coisa, nós precisamos de conhecer um pouco mais a pessoa. Se ele chegou à instituição, nós temos que lhe oferecer um médico. Ele vai fazer um tratamento para saber como que ele está, se tem alguma comorbidade. Não é simplesmente pegar e colocar a pessoa dentro da instituição, não. O primeiro lugar que ele vai é no SUS. Até porque poderia ter uma doença transmissível e infectar então, os demais. Né? Ele faz primeiro, nós temos uma triagem, ele vai até o SUS, ele vai até a UPA ou algum hospital onde ele faz ali o acompanhamento.
Ele volta para casa, nós temos os quartos próprios para as pessoas que estão chegando, que faz asepsia, né? Toma banho, troca de roupa. Mas tem pessoas que vêm da rua com uma estrutura muito boa. Tem outros que não vêm só com a roupa do corpo. E a roupa também, um ano sem lavar. É roupa que não tem condição, né? Ali você tem que tirar, jogar fora e dar uma roupa limpa para ele. Que loucura. Né? Então, mas a maioria dos casos que eu tenho acompanhado, e nós temos acompanhado, é que a maioria dos que vêm para a instituição tem uma situação, tem uma estruturazinha pequena, mas tem. Entendi. Eles sabem da situação deles. Conhecem o que está vivendo. Só um minutinho que eu vou ali pegar minha bolsa. Só um minuto. Aí a gente tem que esperar a pessoa ir lá pegar a bolsa, com roupa, entendi, com documento, para ir para a instituição. Esse quer uma mudança. Está querendo uma mudança. Que bacana. Nós temos aqui também a visita dos familiares aos acolhidos é permitida a partir de 2 meses de internação. Sim. Falamos sobre isso? Sim, falamos. Ligações telefônicas, tudo bem? Cada caso. O acolhido deve aceitar estar acompanhado de uma pessoa a todo momento. Como assim? Bom, toda instituição ou toda instituição que trabalha com o acolhimento voluntário, o acolhimento, faz esse tratamento terapêutico, nós temos o que a gente chama de sombra. Ou seja, quando a pessoa chega na instituição, depois de alguns dias ela começa a entrar na abstinência, ou já chega em abstinência. E a abstinência ao uso de álcool e outras drogas é terrível. É pior do que quando você está usando. Por quê? Porque ele não está usando, está em abstinência. E ali tem uns sintomas, né? Então dá a necessidade de ir embora, né? Não, já estou bem, vou embora. Quero ir embora. Tá? Então entra aí aquele companheiro que está do lado dele. Para dar aquela força, né? Para dar assistência. Entendi. Então é importante que sempre tenha uma pessoa do lado. Porque na crise, na que der aquela crise, ninguém segura não. É difícil. É difícil. Por isso que é importante que todas as comunidades terapêuticas hoje tenham um mínimo de estrutura para oferecer para o seu acolhido. Entendi. As pessoas... Crise até de violência, inclusive, Exatamente. Né? Então você tem que saber lidar com aquela crise, com aquela... que eles falam, aquela paranoia que da pessoa... Que é típica, né, da abstinência. Da abstinência. Mania de perseguição, querem me transformar. Nós já vivemos isso, você já deve ter visto isso também. A maioria dos nossos telespectadores e ouvintes sabem que nós passamos por essa situação na família. É aquele familiar que bebe demais e que de vez em quando ele sai da real. E ele tem... Perde a cabeça. Deslumbres, tem momentos que ninguém consegue intervir na situação dele. Aí as pessoas já falam assim, olha lá, tá bêbado. Não é que ele tá bêbado. Ou ele tá em abstinência ou ele tá alucinado. Porque em determinado momento do uso de álcool, qualquer quantidade de álcool que a pessoa usa, ela fica totalmente transtornada. Depois da abstinência, uma quantidade menor é suficiente para poder atingir lá o ápice. O ápice dele. O ápice. Que loucura. E há pessoas que depois que ficam durante alguns meses sem usar o álcool ou outras drogas, querem usar tanto, porque ficaram tanto tempo sem usar, e aí pode ter uma crise e falecer. Falecer por overdose. Que loucura. Vocês têm aqui que o acolhido deverá aceitar os diferentes horários e atividades que lhe forem proposta pelo responsável da unidade em que estará sendo acolhido, né? Explica para nós. Há duas situações. Nós não usamos a palavra imposição. Certo. Eu não posso impor ninguém isso, porque é um acolhimento voluntário. Ok. Então é a proposta. A nossa proposta é que ele faça alguma coisa. Não fique inativo ali. Não pode ficar inativo. Durante aqueles períodos iniciais do seu acolhimento, geralmente as pessoas têm que comer e receber uma atenção especial, porque ela estava numa situação difícil. Agora, a maioria das pessoas que estão lá, no outro dia já quer uma vassoura para varrer. Entendi. Nós temos hoje um trabalho com as artes, maravilhoso. Em Guarulhos nós estamos trazendo para Minas Gerais, que é a pintura. Mas eu tenho visto também, me parece que é da Remar, algumas pessoas que ficam no trânsito recolhendo. Eu tenho observado, eu gostaria, Capelão, que o senhor pudesse me dar um resumo aí. Algumas pessoas que são usuários de drogas, que são colhidas da rua, já têm esse costume de pedir dinheiro para as pessoas. Obviamente para o uso da droga. Sim. E de repente você tem ali uma situação onde você coloca essa mesma pessoa que pode ter feito esse trabalho em benefício próprio no passado, e agora vocês voltam ele de certa forma para a rua para solicitar dinheiro. Então as pessoas ficam em dúvida. Eu queria que o senhor explicasse onde está a temática disso aí.
Existem, aí vamos colocar alguns quesitos. Nós temos hoje na nossa metodologia de trabalho o pedágio solidário. Chama pedágio solidário. Pedágio solidário. Okay. O que é o pedágio solidário? Ali nós estamos mostrando, colocando para a sociedade quem é a Remar. Em poucas palavras, você entrega um folheto para a pessoa vai saber o que é, ela pode entrar no site. A maioria das pessoas tem internet. Claro. Entra no site, conhece a Remar, tal direitinho. A instituição, ela não recebe valores, ela não está ali para pedir dinheiro. Não está ali para pedir dinheiro. Mas algumas pessoas que estão ali, geralmente, elas falam assim, nós temos algumas coisas em casa para doar. Então elas entram em contato telefônico para receber a doação. E algumas querem fazer a doação também em espécie. Então a gente recebe a espécie. Mas ali tem um monitor ali junto com eles, né? Tem. Para não ter o perigo dele aproveitar de estar na rua, né? Você sobre aquela pessoa que está ali acompanhando? Sim. Eu falei sobre sombra. Certo. Pois é. Nós temos ali a figura do coordenador. Certo. Que fica durante todo o tempo observando as atitudes. Para ver se ele não cai na tentação de extraviar o dinheiro, né, de comprar droga. Como chegou nessa condição? Primeiro, quando a pessoa sai da instituição e vai fazer o pedágio solidário, o coordenador tem que ter certeza que aquela pessoa está bem. Certo. Ele não vai colocar qualquer pessoa ali na rua, que pode acontecer, a pessoa foge. Então, ele tem que ter no mínimo 3 meses que ele está na instituição. Então, são pessoas que já passaram por um processo de triagem. Sabe aquele processo dos 3 meses da abstinência? Quer dizer, vocês já avaliaram as condições dele de voltar, entre aspas, para a rua. Porque eu também sou contra você pegar uma pessoa que é em internação, um acolhimento voluntário. Voluntário. Certo. E você põe a pessoa dentro da instituição e tranca. Entendi. Vira depósito. Que é o caso das clínicas. No caso da clínica, há um acompanhamento clínico. Certo. Não indica, é clínica. Ok. É involuntário ou não. Ou não. Né? Claro. No caso da instituição Remar e outras, nosso trabalho é voluntário. Então a pessoa não vai ficar ali muito tempo trancada, ela tem que fazer alguma coisa. Lógico. Ela tem que participar da sociedade. Até então, porque por ser voluntário, ele tem a liberdade de querer sair. Só que esse participar da sociedade externo é tudo acompanhado. Nós temos um trabalho assim, por exemplo, que uma vez por mês nós vamos ao cinema. Opa! Aí você reúne a turma, eles escolhem o filme. Os mais... Não, nós escolhemos. Vocês escolhem o filme. Nós escolhemos. Então, por exemplo, vamos assistir um filme. Aí comemos um sanduíche. Vamos lá não vou citar o nome para não fazer propaganda. Não tem problema não, depois eu cobro deles. Geralmente vocês vão onde? No McDonald's, no Bob's? Tem o Bob's, tem o Big Burger, né? Certo. Lá, a gente chega lá e faz o lanche. Geralmente as pessoas nos abençoam também. Que bacana. Eu converso geralmente com o proprietário, nos convida, faz um convite, fala assim, vão até lá para vocês comerem. Porque a Remar, ela é uma instituição séria, ela está em 75 países, não foi à toa. Ela já está reconhecida. Então esse é o trabalho que vocês fazem fora o acolhimento. No sábado, por exemplo, vamos jogar futebol. Lá no sítio tem um campo? Tem um campo de futebol lá muito bom. O pessoal joga bem? Joga. Nós recebemos igrejas que vão até lá para jogar contra nós. Isso aí não foi invenção do capelão Amorim que já jogou no Democrata, não? Não, hoje eu sou a bola. Desculpa. Eu jogava bola. Hoje eu sou a bola. Tá certo, vamos lá. Na sequência está dizendo que se o acolhido tiver assuntos judiciais pendentes, deve informar no momento da entrevista. Sim, por quê? Para que nós possamos orientar e apoiar. E dar aquele apoio. E não serem surpreendidos também. Exatamente, porque naquele momento que ele está ali, nós vamos puxar a ficha da pessoa, para saber quem é a pessoa. Claro. Né? E outra coisa, ele muitas vezes não tem um advogado. Ele está cumprindo um processo, ele nem sabe muitas vezes, porque ele estava usando drogas. Ele nem sabe a que ponto que está aquele processo. Totalmente alienado a situação dele. Ele pode ter sido condenado, por exemplo. Está sendo procurado. Ele está sendo procurado pela justiça. Então, e qual que é o procedimento seu? Nós temos hoje um sistema jurídico na Remar muito bom. Dá assistência. Nós damos assistência. Bacana. Total, jurídica, social, médica, total para a pessoa. Aqui em Sete Lagoas nós estamos naquele processo ainda de
começar a trabalhar mais com essa situação. Hoje nós temos o sítio, mas nós temos assistente social, nós temos psicólogo. E tem o Capelão Amorim, E temos o com trabalho todo de esse capelania, currículo, né? Capelão, vamos lá. Não cobramos mensalidade, já falamos sobre isso, e também está aqui, o acolhido estará sujeito a laborterapia, né? Inerentes ao local do acolhimento. Explica para nós. Sim, hoje o nosso, vou citar aqui o sítio aqui de Sete Lagoas, nós temos hoje horta, rapaz, mas é uma delícia. Ali nós temos todo tipo de... Orgânico. Orgânico. Que bacana. Sem nenhum tipo de inseticida, sem nada. Que bacana. Então tem uma couve saudável gostosa, mesmo. Saudável, rúcula, rabanete. Meu Deus do céu. Só coisa boa. Cria frango? Nós estamos criando umas galinhas. Então, final de semana tem quiabo com frango? Tem, com certeza. Um quiabinho com frango? Jurubeba. Meu pai do céu. Tem. Olha só. Hoje nós temos lá no sítio, nós temos vários tipos de frutas, né? E no fundo, nós temos uma lagoa com uma vista linda, maravilhosa. Então, se bobear, nós temos aí internos que nem querem sair de lá. Não. Acontece isso? Mas só que tem que sair, né? Tem que sair. Depois de 3 meses, ele é enviado para a segunda fase, que certo. A segunda fase oferece para ele um trabalho, uma reinserção no mercado social. de trabalho. Muitas pessoas chegam, Mara, na instituição sem ter noção do que é um trabalho. Nunca trabalharam. Usaram droga. Que loucura. Então, nós passamos para ele aquele momento que ele começa a aprender uma pintura, ser pintor, mecânico. Há pessoas que chegam na instituição que são jardineiros, né? Trabalhar com a horta. Né? Olha, você já trabalhava com horta? Criação de animais. Nunca trabalhei com horta, aprendi aqui. Que bacana. Ou seja, a pessoa tem uma instrução. Cada um tem que lhe serve de terapia e também para a profissão futura. Hoje nós temos o seguinte: cada pessoa ele é líder de um local. Por exemplo, nós temos um líder do galinheiro. Ele vai tomar conta do galinheiro. Esse é especial. Esse aí tem que tomar cuidado, porque tem os ovinhos, né? Tem os ovinhos. Ovos, tem para separar, para chocar, tem que comer. Que bacana. Tem também a pessoa que é responsável pela horta. Então é uma família. É uma família. Que bacana. Vamos aqui. No último das regras gerais, aqui nós temos, em caso de casais, os mesmos permanecerão separados e esse tempo é definido pelo assistente social ou coordenador técnico. Essa Exatamente. É a última das regras. Essa é uma questão que nós conversamos antes também. Em alguns casos que as pessoas chegam numa instituição que tem família, tem uma esposa ou seja uma companheira em situação, mas que ainda não são casados. Então a instituição ela promove o casamento da pessoa no civil e no religioso. Ok. Vamos dando sequência então, Sim. já que nós explicamos todas as regras aqui, fala um pouquinho da Sociedade Bíblica do Brasil, um resumo rapidinho para nós. Paz, isso é menina dos meus olhos. A Sociedade Bíblica foi fundada em 1948, numa reunião, num culto religioso, na Igreja Batista, no Rio de Janeiro. Certo. E esse período pós-guerra era um período muito difícil e as pessoas começaram a levar a palavra de Deus através de pessoas chamadas colportores. O colportor, ele recebia as escrituras e levava para as casas, para as vilas. Mas até então não tinha ainda uma sociedade bíblica no Brasil formada. Existia a Sociedade Bíblica Britânica, existia em Portugal, mas no Brasil ainda não tinha. Okay. Em 48 foi fundado. Nós estamos hoje completando 71 anos. 71 anos. 71 que bacana. Anos. E eu tive o privilégio e a graça, né, de trabalhar com eles aqui na Sociedade Bíblica em Belo Horizonte durante alguns anos. Foi uma experiência maravilhosa. Ok. Hoje eu sou presidente do diretório. Nós temos hoje focados em cada cidade polo, por exemplo. Uberlândia tem um presidente do diretório lá que faz o trabalho de divulgação da Bíblia Sagrada lá. Aqui eu sou o representante, aqui nessa região de cidades vizinhas aqui do Rio das Velhas. Então cada cidade polo tem seu representante, seu diretor regional. E através disso nós difundimos a palavra de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma instituição sem fins lucrativos. Nós temos alguns projetos sociais, tipo a Bíblia em Braille,
onde nós enviamos para o deficiente visual a Bíblia inteiramente grátis. Então, esse é um projeto exclusivo do Brasil ou internacional? Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Ok. Nós fabricamos uma média de 2 Bíblias em Braille por dia. Ou seja, se você ter ideia, Mara, a Bíblia em Braille ela tem 2 metros de altura. Que loucura. Então não dá para você enviar tudo de uma vez para a pessoa. Então vai em fascículo. Então chega para o deficiente visual em casa. Ele vai lendo ali. E para ele é tudo, né? Tudo, porque a pessoa conhece o Braille, mas ele não tem acesso a livros. São poucos livros em Braille que tem no Brasil. Entendi. Essa questão da deficiência, seja ela qualquer tipo, ela é muito trabalhada na Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos hoje o deficiente auditivo. A pessoa fala assim, mas ele é mudo. Fala assim, ele é mudo porque não está escutando. Começar a escutar, quem sabe ele não fala. Oh, que loucura, né? É verdade, Então verdade. nós enviamos para a casa da pessoa também um método para trabalhar com pessoas auditivas. Oh, que interessante. E lembrando que a nossa primeira dama no Brasil aí, ela é uma líder nessa área, né? A Michele, ela tem feito esse trabalho assim comum, muito solidário, um trabalho bacana, né? Você vê que a preocupação dela com essa inclusão social. O que é mais importante. Nós temos aqui também a União de Capelões Evangélicos do Brasil, tem um site aqui da UCEBRAS, fala um pouquinho para nós sobre isso. A UCEBRAS ela foi criada, a União dos Capelães Evangélicos do Brasil, ela não trabalha só com o capelão evangélico, trabalha também com o capelão cristão, em geral. Porque o capelão ele pode ser católico ou evangélico. Então, a primeira ordem que nós temos para o capelão, para a pessoa que quer ser um capelão, quer fazer a capacitação, primeiro, é você respeitar o seu próximo. Você quer ser respeitado? Então respeite-o. Seja padre, seja pastor, ou que não seja nenhum dos dois, mas que seja um homem ou uma mulher de Deus. Perfeito. Não é isso? Isso é importante. Então, nos hospitais, presídios, escolas, postos de saúde, todo lugar onde se interna pessoas, comunidade terapêutica, né? A Remar, hoje a Remar é a maior instituição cristã protestante do mundo que trabalha com pessoas nessa situação que tem capelães. Porque o trabalho é de capelania. Exatamente. Quando eu trouxe a Remar completamente, pra cá, né? em 2012, quando ela veio para cá, durante muito tempo eu insisti para eles virem para cá, foi assim, olha, eu tenho que trazer algo da minha área. Então ela veio da capelania. Então, voltando a isso, a UCEBRAS, a intenção dela é formar pessoas, capacitar pessoas, capacitar ministérios nessa área. Então, eu tenho que dar instrução para essas pessoas de como que eles vão agir dentro de um presídio, dentro de um hospital. O que eu não posso fazer no hospital? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Em uma outra vez eu quero até convidá-la a entrevistar, porque são assuntos bem extensos, né? E nós já estamos no finalzinho do nosso programa, passando agora para os envelopes, sobre essa questão da capelania. Muito importante, ótimo. Tá certo? Bom, nós vamos passar agora para essa, vamos dizer assim, última parte do nosso programa, onde nós apresentaremos aí alguns envelopes para o capelão Amorim. Nesses envelopes nós temos aqui 7 envelopes laranja, dos quais ele vai ter que abrir todos. Para quem ele tira do envelope, eu não tiro do envelope. Se ele concordar, se ele achar que é algo positivo, ele vai tirar na hora, vai comentar. Se ele vê que o assunto ali escrito é algo, né, o nome, o assunto, o que quer que seja, é algo negativo, ele vai deixar para falar no final. Não vai falar nada, vai fechar o envelope e vai me devolver. Após os envelopes amarelos, os envelopes negros são 3 assuntos polêmicos, dos quais ele vai debater apenas um. Então, meu querido amigo capelão Amorim, vamos lá para essa fase, né? Essa fase, digamos assim, temerosa do nosso programa, onde a pessoa tem que escolher e comentar sobre os envelopes. Vamos lá. Para quem o senhor tira o envelope, tira aí o primeiro envelope, dá uma analisada, pode pegar. O senhor vai abrir, vai ver aí dentro o que está escrito. Se concordar, fala na hora. Se não concordar, me devolve que a gente fala depois. Faz uma leitura. Deixa eu ver, ele escolheu o envelope número 7. Se for algo positivo, se o senhor queira conversar agora, tira do envelope, o senhor vai falar. Eu gostaria de falar sobre esse aqui. Tira do envelope? Tira. Ok, vamos lá, o que o senhor tirou do envelope? É interessante, emprego da força no combate. Emprego da força do combate, no caso, me presta aqui, deixa eu ver como é que está escrito. Ah, tá. Emprego da força
no combate, no caso em específico, ao tráfico de drogas, tá? Sim, sim. Então eu gostaria que o senhor analisasse para nós. Isso é inevitável, tem que ter. Porque nós temos que entender, hoje o Brasil já está caminhando para isso, é entendimento da questão do que é tráfico, do que é o usuário. O usuário, ele é uma pessoa que está numa situação, ele é um doente, ele precisa de um tratamento clínico e de um tratamento terapêutico, um dos dois. Para isso, quem vai evidenciar e vai proporcionar isso é um técnico, uma pessoa que trabalha na área. Lógico. Eu tenho já tenho o quê? Vai 20 anos que eu trabalho nessa área e eu estou aprendendo tanta coisa ainda que você nem queira saber. Agora, isso aqui tem que ter. É necessário. Tem que ter. Senão, nós estamos enxugando gelo. Não tem jeito. Não tem jeito, tem que ter isso. Ok, vamos lá. Para próximo envelope, pode deixar aqui do lado. Pode deixando aí. Próximo envelope. Vamos ver se o senhor tira ou não tira. Isso, vamos lá. Pegou o número 6. Está em ordem. Vai pegar o 3. Vamos ver. Vamos ver se ele tira do envelope o número 3 e faz uma avaliação para nós aí, por favor. Envelope número 3. Tira ou não tira? Se não tira, fica pro final. Vai ficar pro final? Vai ficar pro final, me entrega aí. Vai ficar pro final. Isso é um tema polêmico. Tá, então tá bom. Vai ficar pro final, deixa aqui. Opa, já tem um primeiro aqui que ele não tira. Vai lá, escolhe mais um. Vamos ver aí. Rapaz, esse aqui eu tiro. Tira? Então vamos lá, pode falar. Senão é o Remar Brasil. É o Remar Brasil. Meu Deus. Vai lá. Remar é uma instituição maravilhosa que algumas pessoas não entendem, sabe, Mara? Não entendem como que a Remar consegue sobreviver. Vai ser pela graça de Deus, porque... Amém. E é, viu? E é maravilhoso. Eu quero convidar todos que estão me assistindo neste momento, para que estão me ouvindo, para que procurem na sua cidade ou no seu estado se tem Remar. Se não tiver, entre em contato, entra no site, conheça. Nós temos um site mundial que é... Quem sabe a pessoa funda aí a Remar na sua cidade. É só chamar, nós estamos Você lá. vai lá e dá assistência. Vamos, dou assistência. Que bacana. É o www.remar.org, é o nosso site mundial. Ok. Ele está todo em espanhol, mas tem um tradutor simultâneo que claro, vai ajudar claro. bastante. Ok. Vamos lá para mais um envelope. Envelope número 5. Vamos ver se ele tira ou não tira do envelope número 5 ou se vai ficar pro final. Tá com cheirinho de polêmico. Tá com cheirinho de polêmico? Ah, é? Tá. É polêmico? Vai ficar pro final. Você tem que pensar nisso aqui. Vamos lá. Rapaz, esse vai é um tema ficar. atual, viu? É tema atual. Vamos lá, mais um envelope. Nós ainda temos 3 envelopes. Número 4. Deixa eu ver aqui, número 4. Vamos ver se ele tira ou não tira. Esse aqui, se você quiser, eu posso responder. Tira do envelope. Eu tiro, mas eu vou responder o que Não, tudo bem. Eu sou contra. Não, então se você é contra, fica pro final. Então é negativo, fica pro final. Tudo bem. É negativo, fica pro final. Se não, você é contra. Vamos lá, mais um, número 6. O bicho tá pegando aqui. Nós temos aqui 3 envelopes já que você tem que explicar o porquê que você não tira do envelope. Mais um. Não, esse aqui eu tiro. Você tira. Eu vou explicar também. É o que é? Você tirou? Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Explica lá, porque esse realmente é outro assunto extremamente polêmico, capelão. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, para a pessoa receber esse auxílio reclusão, ela tem que ter sido... ela tem que ter contribuído para o INSS. Com o INSS. Caso contrário... Não recebe. Não recebe. Não recebe. Entendi. Não é qualquer um, as pessoas não estão bem informadas quanto a isso. Quer dizer que só recebe auxílio reclusão aquele que já contribuiu algum dia. Então, a pessoa que está ali no cárcere, ou seja, na cadeia, ele não recebe, como muitas pessoas estão falando, fulano está recebendo R$2.000, não tem nada disso. Procure se informar direito, procure um advogado, procure o fórum, porque o auxílio reclusão é só para quem teve, que proporcionou... Em algum momento contribuiu com o INSS. Então, ok, então... Ele Antes tira e explicou bem. A falar do governo aí, a falar que está recebendo dinheiro, vamos olhar isso direito. Vamos analisar com mais cautela, né? Vamos lá para mais um envelope, último envelope. Foi de propósito, né? Vamos lá, número 1. Deixa eu ver, vamos ver. A ordem também foi aleatória. Você tira ou não tira do envelope? Isso eu tiro. Pode falar. Governo Jair Bolsonaro. Governo Jair Bolsonaro, por que você tira para o governo Jair Bolsonaro? Primeiro, pela luta de acertar.
O desejo de acertar. O desejo de acertar. Essa luta diária. Uhum. Eu estou vendo a dificuldade do Bolsonaro de estar governando. Porque muitas pessoas não entendem ele quer ver um governo melhor, quer ver um Brasil melhor. Entendi. Eu quero ver um Brasil melhor. Nós queremos ver um Brasil. Exige sacrifício, né? Existe, tem que ter sacrifício. Mas nós já estamos tão sacrificados, mas tão sacrificados, que ele vem trazer não uma proposta paternalista, mas uma proposta real, cristã e com Deus. Que Deus bom, acima de tudo, que né? bacana. Agora vamos lá ver, em ordem decrescente, o que você não tirou do envelope no envelope número 3. O que estava lá no envelope número 3? Estava lá traficantes, né, usando um fuzil. Que tem aquela regra de se abater lá no Rio de Janeiro o traficante que esteja usando um fuzil. Explica para nós aí. Né? Certo. Mas o pior de tudo é que nós estamos vendo a nossa polícia técnica, que não é técnica, que não tem equipamento adequado, agora que está sendo equipada no governo Bolsonaro. Sim. A questão da polícia militar no Rio de Janeiro, que sofre, mas não só no Rio, mas em São Paulo, Minas Gerais. Essa questão desse armamento pesado na mão desse pessoal. Esse enfrentamento com a polícia, você acha que realmente... Mas aquele que estiver portando fuzil, você acredita que o que eles querem determinar o abatimento imediato? Qual a sua visão sobre isso? Depende da situação. Você não vai colocar, por exemplo, um franco-atirador para começar a bater o pessoal. Não é isso. Certo. Mas se tiver enfrentamento... Se tiver enfrentamento... Está armado, você tem que atirar primeiro. Né? Pois o enfrentamento, isso é óbvio, né? É óbvio. Se não combate direto, aí eu vou falar com o capelão. Mas você acha que tem que esperar o primeiro tiro? O capelão, ele sempre esteve nos combates, sim, como na frente de batalha, como médico, como enfermeiro, como psicólogo. O capelão sempre esteve. Um padre ou um pastor sempre esteve. Uhum. E ele sempre esteve com um fuzil, carregando fuzil. Que é a Bíblia. É a Bíblia e o fuzil mesmo. E o fuzil mesmo? O fuzil mesmo. Caramba. Por quê? Que em determinado momento está ele o inimigo. Ele não tem saber que ele é capelão, não. Ele vai dar o tiro, vai matar. Então, primeiro ele é verdade. Então nós temos que ver essa questão, porque uma família que está sendo protegida e uma família que está sendo ameaçada. Cada caso um caso. Cada caso um caso. Vamos lá. Ele também não tirou do envelope... Deixa eu ver aqui. Pagamento de bolsa trabalho a usuário de droga. Inclusive o estado de São Paulo, 680 e poucos, me parece R$86, está determinado a repassar para mais de quase 1.000 usuários de drogas lá em São Paulo. Como é que você vê isso? Maran, isso aí tem que ser analisado com mais... O Brasil ainda não está preparado para algumas situações. E essa é uma delas? Essa é uma delas, porque se eu tenho um usuário de drogas que durante algum tempo ele usou a família como fonte de renda para adquirir drogas, e agora ele tem uma fonte de renda na mão, está arriscado dele ser fonte de renda ficar na mão do traficante. Ou seja, um trabalho para o traficante. Então nós vamos ter que analisar isso muito bem antes de você colocar um valor na mão da pessoa. São Paulo já determinou isso. Em alguns casos, apesar de protestos. você bem aproveitando esse espaço, que em alguns casos, algumas pessoas que são usuários têm Bolsa Família. Certo. E você pergunta, cadê seu cartão? Ela está com um traficante, está na boca. Ou seja, pagando a droga. Exatamente. E aí? E aí? Aí que eu pergunto, e aí? O que nós vamos fazer? Que loucura. Você vai atrás do traficante, vai pegar o cartão da pessoa? Não tem jeito. Você tem que cancelar e recomeçar tudo. Exatamente. Né? Vamos lá, então. Ele também não tira do envelope. Esse é o último envelope. Deixa eu ver o que foi polêmico, o que você não tira, capelão. Prisão para usuário de droga. O usuário de droga, como eu disse no início, o usuário, ele é uma pessoa que precisa ter uma análise psíquica. É um doente. É um doente. Precisa ter um atendimento psiquiátrico, um atendimento psicológico, um atendimento clínico, um atendimento terapêutico, o que for. Mas ele não é caso de cadeia, não é caso de prisão. E muitas pessoas são presas hoje de uma maneira incorreta, arbitrária. Irresponsável. Então hoje a nossa polícia ela está sendo treinada para isso. Hoje nós temos condição, hoje eu tenho observado alguns policiais, eles têm condição de argumentar, eles sabem, falam assim, fulano, vai embora. O cara chega e encontra com ele com um cigarro de maconha. Antigamente ele era preso. Hoje ele tem uma repreensão. Ele repreensão, ele fala, toma a droga da mão da pessoa, acompanha até a casa, muitas vezes tem que ver como está a situação da pessoa, né? Quem são os pais, se é menor, se não é. Então há uma situação. Gente, olha, hospital,
é para doente. Saúde para quem precisa. E o usuário, ele é um doente. Precisa de tratamento. O usuário de álcool e outras drogas precisa de tratamento. Meu caro capelão Amorim, nós vamos passar agora para os envelopes negros. Nessa fase de envelopes negros, o capelão Amorim vai analisar, vai tirar apenas um, e nesse envelope é algo polêmico, com certeza, ele vai ter que fazer análise do ponto de vista dele, inclusive como capelão, enquanto um cidadão brasileiro, mas como capelão, o que é mais importante. Então vamos lá, você vai escolher aí um dos envelopes, apenas escolha, e quem vai fazer a leitura sou eu, pode escolher. Do meio aqui. Tirou do meio. Tá certo. Do meio. Você pegou da beirada. Ah, tá. Esse aqui. É. Ok, deixa eu ver aqui. Aqui a gente faz um controle de câmeras, né? Deixa eu ver então o que sobrou nesse aqui. Vamos lá. Movimentos LGBT no Brasil. São uma série de manifestações sociopolíticas culturais em favor do reconhecimento da diversidade sexual e pela promoção dos interesses dos homossexuais diante da sociedade brasileira. Você vai ter que debater esse assunto, capelão. A bola está contigo. Bom, são movimentos que não são feitos da maneira adequada, tá? A homossexualidade sempre existiu, sempre foi motivo de debate. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ler lá na época do povo no deserto sobre essa questão. Moisés falou muito sobre isso. E nós temos também casos da Idade Média, casos antes da Reforma e pós-Reforma. A antiga Roma era mestre nisso, Roma, né? Grécia Antiga. Então, o que acontece hoje é que as pessoas querem que seja firmada uma situação de qualquer maneira. Você olha, eu sou homossexual e você também tem que ser. Não é bem assim. A sua opção é essa, a minha é outra. Eu sou hétero, eu tenho uma família e eu não vejo isso com bons olhos. Mas os movimentos LGBT no Brasil, eles são feitos de uma maneira muito desorganizada. E depressiva, né? Depressiva. Eu presenciei 3, depois eu não fui mais porque a minha questão de estar evangelizando as pessoas e mostrando para elas um caminho da graça, do amor de Cristo. Alguns entenderam, outros não. Outros fizeram demonstrações horrendas de Jesus na praça. Vocês viram isso na televisão. Claro, carnaval. Então isso não é bom. E pior é o seguinte, que se envolve a política também. A política entra no meio. Alguns atores e artistas absorvem isso, desse né? movimento para aparecer, para ter aquele momento. Ter aquele grupo apoiando, né? Aquele momento de fama. Pessoas que já não têm mais nenhuma possibilidade de estar na mídia. Na mídia, já fazem isso para aparecer, ter aquele minutinho de fama. Não vê a consequência, né? Não vê a consequência. Então, são manifestações da sua situação, da sua posição, que poderiam ser feitas, mas com um motivo brando, em paz. Nós temos há poucos dias procurar ser aceito de uma maneira pacífica. Esse ano eu não sei como que foi, tá? Eu não participei, não vi pela televisão. Perfeito. Mas eu já vi os anos passados, os anos anteriores, eu fiquei horrorizado. Realmente, infelizmente, isso aconteceu no Brasil. Isso, falta uma organização, faltam pessoas sérias para trabalhar com a questão do movimento LGBT, que é uma realidade. Eu quero dizer para você também, já que é um assunto polêmico, que o homossexual, ele é visto por Deus com amor. Mas Deus abomina o homossexualismo. Há uma diferença nisso aí. Tá? O sodomismo, né? As pessoas às vezes perguntam sobre Sodoma e Gomorra. Exato. Sodoma já era um exemplo, né? Que foi completamente destruída. Então, você reconhecer que um homossexual, um cidadão, ele tem uma profissão, são pessoas, são os homens e mulheres, como você, como eu. Que tem seus direitos, né? Seus direitos, seus deveres, né? Agora, desde que não ultrapasse o direito do outro. Respeite o outro, né? Tá certo. Meu caro capelão Amorim, em nome aqui da nossa equipe, do Primeira Linha Web Rádio, queremos te agradecer seu carinho, a sua presença, a sua atenção.
E antes, porém, eu gostaria de saber se dentro dos assuntos discutidos o senhor queira deixar algum assunto em específico para nós, né, sobre o que nós conversamos aqui, e obviamente a sua despedida e desde já o nosso agradecimento. Bom, eu quero agradecer a você pela iniciativa, Maran, como homem público, jornalista, sabe que eu te respeito. É recíproco. Então, das poucas pessoas na cidade, assim, que eu, nessa área de jornalismo, que eu respeito. Eu acredito que nós estamos vivendo por um momento de reforma no Brasil. E nós precisamos que cada brasileiro participe deste momento. Não é simplesmente você, no dia da eleição, votar naquela pessoa e fica por isso, não. É você acompanhar ativamente o que está acontecendo. O ano que vem nós vamos ter eleição aqui no município. Nós não sabemos o que vai acontecer no ano que vem. Mas quando nós estivermos ali na urna, quando estivermos naquele momento de sacramentar a sua preferência política, pense nos seus filhos, pense na sua esposa, pense na sua família, pense nas escolas de Sete Lagoas, pense em tantos problemas que a nossa cidade tem enfrentado, porque falta de atenção dos nossos políticos. Nós precisamos de renovação. E que Deus abençoe Sete Lagoas. Eu queria deixar para cada pessoa um momento que eu escolhi aqui. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 do livro de Hebreus, diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Existe a fé. Nós podemos não ver a fé, mas nós exercemos a fé. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe Maran, sua família, sua linda família. Que Deus abençoe a todos que estão conosco neste momento. Obrigado. Pois é, nós terminamos, portanto, aqui o nosso bate-papo especial, né, com o nosso querido capelão Amorim. Ele que tem o nome de Amorim, Gemar Alves de Amorim. Capelão, faz parte aí da capelania, fazendo seu trabalho de evangelização Brasil afora e até em outros países que a gente sabe que ele visitou. Tem aí, está à frente dessa extraordinária instituição que é a Remar Brasil, uma instituição que nós sabemos aí a nível mundial vem promovendo um trabalho extraordinário. Muito obrigado e deixando o nosso forte abraço a cada um de vocês e, como eu sempre digo, vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente. Um forte abraço e até a próxima semana com um novo assunto, se Deus quiser.